Existe uma crença popular muito antiga e que surge com o primeiro homem, praticamente, que é se o sujeito, no momento da morte, ele tem alguma manifestação, seja uma epifania, seja sofrimento, arrependimento, e se essa condição se prolonga logo depois da morte, se o indivíduo ainda tem algum tipo de experiência, seja de horror, seja de júbilo, questões como céu, inferno, purgatório, isso tudo são mitos do post-mortem, né? São mitos culturais, crenças populares, questões de fé, algumas vezes até parte do folclore, né, das histórias, né, dos romances, etc. Mas essa questão entrou na medicina desde que se começou a questão dos transplantes de órgãos. A questão, então, de como se comporta o indivíduo, a pessoa, né, no momento da morte, né, e se logo após existe ainda algum resíduo psíquico, alguma vivência psíquica. Isso porque a doação de órgãos envolve uma rápida intervenção logo após a morte para a remoção de órgãos. Por quê? Porque com a parada cardíaca final, cessa a perfusão dos órgãos, os tecidos entram em anóxia, não há mais difusão de nutrientes nem oxigênio. E, com isso, se não houver uma rápida remoção, os órgãos podem perder a sua viabilidade para o transplante. Aí a questão é a seguinte: é ética essa remoção? Ou seja, o paciente está sofrendo durante o momento que isso acontece, o paciente ainda tem algum resíduo de consciência, ou seja, ele ainda é capaz de sentir dor. É curioso que alguns pediatras também se preocupam muito com isso, né? Se o paciente pode sentir dor, pode sofrer nesse momento, né? Então, muitos estudos, desde a década de 70, começaram a ser feitos, a ser conduzidos, né, sobre essa questão de avaliar o status do cérebro do sujeito no momento iminente da morte e logo após a morte. E eu vou apresentar alguns desses estudos que eu considero representativos aqui. E vou tentar responder algumas questões que preocupam as pessoas, né? E também alguns médicos, colegas nossos. Por outro lado, há também a questão que agora está surgindo, né, da eutanásia, ou seja, a morte assistida. Vocês devem estar sabendo, já devem estar informados, de que na Europa já se começa um movimento, né, de eutanásia voluntária, aquelas pessoas que desejam desistir da vida por uma razão qualquer, seja por doença, seja até por questões ideológicas, né, querem ter o direito de fazer a chamada eutanásia ou a morte assistida. E essa coisa tem se movimentado não somente os meios médicos, mas principalmente os meios científicos. Vocês, por exemplo, há pouco tempo surgiu a notícia de Alain Delon, um ator francês famoso, que era bonitão, um sujeito, aquela coisa já velho, bem velho, ele optou e reivindica a questão da eutanásia, que ele disse que não quer fazer, não interessa mais a ele, porque ele não tem mais nenhum motivo para viver, essa coisa toda. Então, isso é uma outra questão que está entrando na pauta, digamos assim, né? Então, vamos analisar aqui algumas questões, né? Algumas experiências. Vamos rapidamente falar aqui sobre as questões de estados de consciência, né? Porque
Esse estudo envolve exatamente isso. O que nós somos, a pessoa, né, é um indivíduo discursivo, um indivíduo que pensa, que sente, que fala, que tem uma personalidade, que se comunica, ou se ele está inconsciente, ele é capaz de ter experiências psíquicas internas, como sonhos, flashbacks, né, e sentimentos, etc. Bom, consciência não é um fato objetivo em ciência. Por quê? Porque não é empírico. Não há nenhuma forma de planejar um experimento controlado para definir, parametrizar o que seja consciência. Nós não temos essa, essa, essa possibilidade. Tá? Então, consciência hoje em dia é mais uma questão especulativa, pertence mais àqueles que chamados filósofos da mente, aquela coisa toda, né? Mas para nós aqui, que somos médicos, somos cientistas empíricos, né? Nos interessa saber exatamente o que está dentro da natureza, o que é possível, né? O que está dentro das leis do universo. Certo? Pois bem, para nós, para os fisiologistas, a consciência é definida por parâmetros eletrofisiológicos e comportamentais. Ou seja, eu estou conversando com vocês, estou fazendo discurso que eu acredito que algumas pessoas estão compreendendo, né? Estou dentro de um assunto, estou orientado em relação ao que eu estou fazendo, né? Portanto, isso é comportamentalmente um estado de consciência. Certo? Se vocês colocarem um monte de eletrodos no meu couro cabeludo, né, e medir a, a atividade elétrica dos meus neurônios piramidais corticais, a atividade cortical dessas neurônios que fica lá no córtex, é possível surpreender ondas, né, oscilações de diferentes frequências. Né? No momento, eu estou provavelmente, né, eu acredito que é o caso, vocês encontrariam oscilações de alta frequência, baixa amplitude, né, e desincronizadas, que seria exatamente o estado de alerta, o estado de consciência sensorial, o estado de alerta, de orientação, né, de percepção, e, portanto, a minha experiência com o mundo externo. Então, esses dois parâmetros, registro eletroencefalográfico ou eletrofisiológico e comportamental, são os instrumentos que eu tenho dentro da ciência empírica, né, para avaliar os estados de consciência. As classificações, né, fisiológicas, elas consideram a consciência alerta, a consciência do alerta sensorial, a consciência do sono, né? Mas eu, pessoalmente, tenho uma classificação clínica e observacional. Está aqui, eu irei falar rapidamente dela. Nós temos aqui a consciência sensorial, o alerta, né? A orientação, o sujeito está comunicativo, com cognição plena. Nós temos a consciência crepuscular, que é naqueles pacientes que sofrem algum dano ou estão intoxicados ou sonolentos, né? Em que eles estão mais ensimismados, ou seja, o contato dele com o meio externo é menor, é reduzido. Ele está mais voltado para dentro de si, um pouco de, desatento, ou seja, não há atenção plena, a atenção dele flutua. Ele, geralmente, esse indivíduo está em devaneio, está tendo algum tipo de experiência com imagens internas. Né? O próximo é o transe, bem conhecido daqueles que frequentam os candomblés, bandos rituais, né?
as igrejas neopentecostais que fazem exorcismos, etc., aqueles estados de ensimesmamento, em que o indivíduo não está em comunicação com o meio externo, ele representa uma personalidade secundária, né? E estado de plástico, ou seja, ele dá forma, da vivência, das ideias, que são indivíduos muito sugestionados. O próximo estado de consciência é o sono com sonho. É considerado um estado de consciência. Ou seja, você está dormindo, você tem ritmos lentos, mas também vocês têm paroxismos rápidos de sincronizados, né? Chama sono REM. O rápido caracterizado por rápidos movimentos oculares, que é um sinal de que o indivíduo está sonhando. E esse indivíduo, ele flutua, ele se aproxima muito do estado de alerta e, nesse momento, é fácil acordar ele acorda do sono. Nós temos também o próximo estado, que é o sono sem sonhos, é o sono profundo, caracterizado por ondas lentas, né? Ondas teta, delta, né? Alguns trens de ondas alfa. Esse é o sonho que o indivíduo, ao despertar, não lembra de nada. No entanto, ele pode se manifestar alguns transtornos, como, por exemplo, terrores noturnos na criança, né? Que são transtornos transitórios, passageiros, né? Mas que é caracterizado pelo sono, pelo sono. O que acontece, que tipo de experiência aquela criança está tendo, nós não sabemos, porque ela também não sabe a natureza. Mas é capaz, ela pode exibir alguma forma de sonambulismo e algum tipo de verbalização de uma experiência interna. Finalmente, nós temos os estados vegetativos crônicos e o coma, o estado de coma, em que o indivíduo perde totalmente a sua relação com o mundo externo. Pois bem, aqui vocês têm os padrões de oscilação encefalográfica. Eu vou ser muito breve, né? Aqui vocês têm o ritmo beta, caracterizado da nossa consciência sensorial, depois você tem ritmo alfa, que é aquele ritmo que o indivíduo está relaxado, olhos fechados, em devaneio, não está pensando em nada. Tá? É um estado que precede o sonho ou simplesmente um estado de relaxamento que o indivíduo muitas vezes consegue quando ele se desliga das coisas, né? O teta, que aparece já no sono, né? Já quando o indivíduo entra em sono profundo, o teta e o delta. Esse ritmo, o teta, ele tem sido muito correlacionado a experiências de recuperação de memória. Ou seja, os indivíduos têm insights. É comum, por exemplo, nos estados meditativos, experimentos feitos em pessoas que são muito experiência em meditação, monges, por exemplo, budistas, com longos anos de experiência meditativa, percebe-se esse tipo de ritmo deles, que são trens de ondas tetas, que entra no eletroencefalograma normal. Geralmente você tem um baixo nível de ondas betas, você tem ondas alfas e trens de ondas tetas passando ali. Tá? Admite-se que pessoas que têm insights criativos, como artistas, cientistas também, naqueles momentos de distração que a pessoa está distraída e tem, de repente, aquelas ideias, aqueles insights criativos, né? Esse ritmo caracterizaria esse estado. E, finalmente, o ritmo delta, que é muito importante aqui para a gente. O ritmo delta, que é o mais lento, né? Ele está presente, por exemplo, em bebês, em crianças novinhas. Esse ritmo ele está presente no estado em que o cérebro está se desenvolvendo ainda, né? É como se essas ondas, que são muito difusas por todo o cérebro, né?
ela caracterizasse aqueles momentos de crescimento, aqueles estados tróficos de desenvolvimento, formação de sinapses, essa coisa toda. Entretanto, esse ritmo ele está presente naquelas pessoas que sofrem algum tipo de lesão encefálica, né? Não que ele caracterize a lesão, mas, na verdade, ele está mostrando o esforço de reorganização do cérebro daquela região lesada, né? Ela perde a sua funcionalidade, ela perde sua coerência estrutural, né? E esses riscos aparecem. Agora, aqui em cima, vocês estão vendo um ritmo mais frequente que o beta, né? Com frequência maior, né? É o ritmo gama. Esse ritmo ele tem sido muito estudado ultimamente, né? E nós vamos voltar a falar sobre ele, porque ainda não se entendeu bem qual é a finalidade, ou melhor, o que esse ritmo está indicando, ou seja, que tipo qual é a correlação, que estado mental está correlacionado a esse ritmo. Mas o que se sabe, assim, em alguns experimentos, é que é um ritmo que caracteriza um estado de muita concentração, um estado de percepção fina, um estado, digamos assim, de maior foco, né, em uma dada vivência. Alguns autores descrevem esse ritmo em indivíduos que estão num estado de grande felicidade, né, um estado de desapego, enquanto outros mostram também que esse estado está presente naqueles pacientes esquizofrênicos, por exemplo, naqueles estados de medo paranoico, etc. Então, vocês têm há uma contradição aí. Ele tanto está presente no chamadi, ou seja, na iluminação do meditador, né, quanto no medo do paranoico, esquizofrênico. Não é muito distinta essa coisa. Então, isso foi uma breve revisão para nós prosseguirmos o nosso assunto. Vamos para o próximo. Aqui está rapidamente mostrando que esses ritmos se originam no tronco cerebral. No tronco cerebral, ele se projeta para o tálamo, no núcleo da formação reticular, aqui, mesencefálica, ela se projeta para o núcleo inespecífico do tálamo, e daqui se irradia para o córtex, ou seja, acende todo o córtex, né? Toda a nossa energia, né? Essa energia que estou agora usando para discursar, que está me tornando consciente nesse momento, né? Ela é coletada, enviada e distribuída na formação reticular ascendente. E o registro que vocês viram ali anteriormente, eletroencefalográfico, é feito nessas células piramidais aqui do córtex cerebral, que é das células mais altas do córtex cerebral, né? É uma arquitetura em colunas, seis grupos celulares em colunas perpendiculares da superfície do córtex, né? Aqui vocês têm células que são piramidais, que fazem conexões com células inibitórias, e esse vetor elétrico de toda essa atividade pós-sináptica, essa atividade elétrica aqui, é o que vai lá para o registro eletroencefalográfico. O eletroencefalograma, ele não vai para a registro profundo. Ele a colocação de eletrodos no couro cabeludo, ele só registra mesmo essas células aqui, mais na superfície, que é o que importa, que é o córtex, né? Há fatores que interferem também nessa medida, mas esse é um assunto que nós não vamos tentar aqui em consideração. Vamos tentar um próximo slide. Isso. A questão da morte, a morte é um diagnóstico clínico. Ela não é um estado fisiológico, nem comportamental, ou seja, ela não pertence ao domínio da ciência empírica, né? É simplesmente a sensação do ser, né? Não há vida, não há nada a mais ali, né?
Então, ela não é um estado, ela não é uma condição fisiológica, nem comportamental. É um diagnóstico. A morte, ela acontece quando o indivíduo, por uma razão qualquer, sofre uma parada cardíaca irreversível, ou seja, é impossível reverter a parada cardíaca. A menos que o indivíduo. Há indivíduos que podem reverter, ele pode ter uma parada cardíaca e ser reversível. Isso é uma coisa. A menos que ele peça, que ele não queira ser ressuscitado, tudo bem. Mas a morte ela é um estado em que o indivíduo, subitamente ou por um processo, ele sofre uma parada cardíaca irreversível e, com isso, não tem mais perfusão nos seus órgãos, portanto, ele entra em anóxia, não há nutrientes, né? Os órgãos perdem a sua funcionalidade, a sua atividade, sua regulação, sua comunicação com outros órgãos, e, desse modo, cessa toda a atividade celular. Essa atividade celular não cessa simultaneamente, ela pode prosseguir por dias ainda, alguns órgãos, como o rim, como o intestino, é possível. Mas dessas células, então, as questões aqui que se colocam aqui, né, são as seguintes. Primeira questão: existe alguma atividade cerebral residual após o momento da morte? Ou seja, é possível que haja uma morte orgânica, uma morte psíquica que se dê em tempos diferentes, ou seja, que haja algum prolongamento, algum resíduo psíquico que se prolonga após a morte do corpo orgânico? Isso é uma questão de interesse para transplantes. Com essa questão dos transplantes de órgãos e toda essa discussão, surgiu um fenômeno que até então não era muito restrito, assim, mas que agora se tornou uma questão que se tornou de interesse, inclusive, dos meios médicos, e aí se mistura ciência e crença, religião, etc. A questão chama de estados quase mortos. Estados quase mortos são aqueles indivíduos que tiveram uma parada cardíaca durante algum tempo e foram ressuscitados. Quando eles retornam, eles relatam experiências transcendentes, sonhos, experiências chamadas, entre aspas, fora do corpo. Eles acreditam que tiveram um momento que eles viram eles mesmos lá na coisa. Essas vivências são contadas por esses indivíduos que retornam. E eles não são pessoas que não tiveram trauma encefálico significativo que tenha prejuízo à sua cognição. Isso deu origem à seguinte crença: é possível que haja uma experiência psíquica após a morte. Ora, se isso é fato, então é possível registrar eletroencefalograficamente esse indivíduo nesse momento de quase morte e correlacionar suas experiências com o registro eletroencefalográfico. Muito bem. Ora, não foi feito essas coisas nesse paciente, porque ninguém sabia que ia acontecer isso, porque não é um experimento controlado. Mas experimentos controlados em ratos, em que são submetidos a assistolia, ratos assistólicos, ou seja, submetidos a uma parada cardíaca, e depois de algum tempo, né, por algum tempo, e o registro eletroencefalográfico desses ratos foram feitos. Não são experiências conclusivas,
E eu vou citar algumas delas aqui ao longo dessa palestra. Né? Vamos ao próximo. Aqui. Antes de nós entrarmos no assunto, vamos falar um pouco sobre morte encefálica. Morte encefálica não é morte do corpo físico. Morte encefálica é uma condição em que o indivíduo está em um coma, geralmente devido a um traumatismo encefálico sério, né? Ou uma outra condição clínica muito séria, que ele está em coma apneico, certo? E, portanto, mas ele tem batimento cardíaco, ele tem pressão arterial normal, ele não está em hipotermia, ou seja, ele está com os sinais vitais presentes, mas está em coma, portanto, ele não está se comunicando, não há contato dele com o mundo externo, ele não responde a nada, né, a nenhum estímulo, né, e está entubado numa UTI. Certo? Nesses casos, a morte encefálica, né, essa condição em que o indivíduo, nesse estado, ele não tem registro eletroencefalográfico típico. Alguns têm uma linha isoelétrica, ou seja, você não tem um registro considerado zero abaixo de 2 microvolts. Mas uma parte, acima de 50% desse vídeo, apresenta eletroencefalograma, característico, mas não o típico do estado que eu falei para vocês, estado de consciência. Em 86, a Grids fez um estudo muito interessante com 55 pacientes em estado de coma, né, pacientes terminais, ou seja, pacientes que estavam evoluindo para morte, parada cardíaca irreversível, e eles monitoraram esses pacientes com eletroencefalograma durante 2 anos, 56 pacientes, ao longo de 2 anos, eles foram monitorando, tanto horas antes e depois da morte, da parada cardíaca irreversível. Eles mostraram que uma boa parte dos pacientes, antes da parada cardíaca, apresenta 3 tipos de padrões eletroencefalográficos. Né? Próximo, casozinho, esse aí, né, que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Né? Aqui embaixo, está vendo? Você tem o eletrocardiograma do indivíduo. Você vê que o eletrocardiograma dele está ativo aqui, ó, regular. E aqui você tem o eletroencefalograma feito em 16 canais. Esse eletroencefalograma, aqui vocês têm ritmos beta, ritmos de teta, ou seja, o padrão beta, que aparece, mostrando que há alguma consciência ali naquele indivíduo, só que ele não está se comunicando. E teta, ou seja, está no estado de sonolência, de sono, uma espécie de narcose. Próximo. Esse aqui é o tipo. Aqui você vê só ondas delta, tá? Ondas delta. Com paroxismo, essas explosões aqui, ondas delta. Esse paciente mostra que estão num estado realmente traumático mesmo, assim, muito difuso, né? Você só tem ondas deltas aí. E provavelmente já estão com lesão progredindo para o tronco encefálico, porque um dos critérios de morte encefálica, né, é também o comprometimento do tronco cerebral. Próximo. Esse terceiro padrão aqui, vocês estão vendo aqui, né? Olha o cardiograma dele aqui, ó. Funciona regular, está vendo? Perfeito. Mas você vê aqui, trem de onda alfa. Ou seja, esse paciente ele não está exibindo ritmo beta, portanto, ele não está em consciência sensorial plena, né? Mas ele está num estado assim de devaneio. Então, você veja que alguma atividade cerebral, embora não completa, não típica, né? E mostra funcionamento parcial desse cérebro.
O que acontece aqui é o seguinte: não se sabe se o dano cerebral aqui faz com que esse ritmo seja apenas manifestação de um estado desorganizado do cérebro, né? E que, na verdade, esse indivíduo não está tendo experiência nenhuma. Isso, pelo menos, foi a conclusão do autor, que eu acho bastante interessante. Nessa mesma época, se começou a fazer o seguinte: olha, se esse indivíduo pode estar tendo algum tipo de consciência, mesmo que seja consciência crepuscular, de sono profundo, ou narcose, etc., é possível, então, que esse indivíduo esteja, por exemplo, ouvindo, né, mas não respondendo. Né? Há uma crença nos meus médicos, inclusive, de que o paciente, logo após a morte, ele tem acesso os sentidos, exceto de audição e tato, que permanece por algum tempo. Então, se adota o critério, alguns, de fazer também, junto com o registro eletroencefalograma, o registro de potenciais evocados auditivos do tronco encefálico. E só considera, então, a morte encefálica nos indivíduos que esses potenciais não estão presentes. Ou seja, a morte encefálica inclui a morte do tronco cerebral, certo? E esses indivíduos, portanto, seriam indivíduos que irreversivelmente evoluem para o óbito. Vamos ao próximo? Bom, agora vamos ver os experimentos. Esse experimento de morte encefálica foi muito... ainda hoje eles são realizados, porque existe muita literatura. Né? Eu mostrei a você o trabalho de Grigg, de 86, na minha opinião, um dos melhores trabalhos que existe. Mas ele usa ainda o registro eletroencefalográfico convencional, né? Ao qual depois se adicionou o critério de morte do tronco encefálico pela não registro de potenciais evocados auditivos do tronco cerebral. É muito interessante que a maioria desses trabalhos são feitos na China e no Japão. Alguns na Alemanha, Holanda, mas tem muita gente na China e no Japão trabalhando com isso. E o chato da história é que esses trabalhos geralmente estão ou em chinês ou em japonês, são publicados em revistas médicas locais. Bom, esse experimento aqui, do Norte, é um experimento muito comentado, né? É um experimento de 2017. Eles estudaram 4 pacientes, ou seja, é um número muito insuficiente para nós termos uma conclusão razoável. Né? Por questões de ética, de questões legais, eles só conseguiram permissão para estudar 4 pacientes terminais. Esses pacientes também eram pacientes graves, em coma, né? Pacientes com lesão cerebral. E eles fizeram, então, o registro eletroencefalográfico 30 minutos antes da suspensão do suporte vital, ou seja, aquele momento que são chamados, os tubos são desligados, né? E ocorre a declaração de morte naquele momento, você suspende, o cara depende do suporte vital. No momento que você tira, em muito pouco tempo, ele tem a parada cardíaca. Então, eles fizeram registro eletroencefalográfico contínuo 30 minutos antes da suspensão do suporte vital e, consequentemente, da declaração de morte, prolongando até 30 minutos depois. Certo? Esse experimento é muito importante para exatamente essa questão. Para responder essa questão, se existe algum tipo de experiência, se tem alguma experiência logo depois da morte, né? E esse experimento está ligado para responder essa questão sobre se a rapidez com que os órgãos são removidos, se ocorre algum dano ético, né, humano. Pois bem, vamos ao próximo. Aqui estão
os gráficos. Eu não sei se vocês estão vendo bem isso aqui. Aqui temos assim, paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4. Aqui você tem a pressão arterial média da pressão arterial. Aqui você tem frequência cardíaca, batimentos cardíacos. Aqui você tem saturação de oxigênio desse paciente. Aqui você tem amplitude do eletroencefalograma. Aqui você tem a frequência e aqui o espectrograma. Esse registro eletroencefalográfico ele já é mais sofisticado que aqueles anteriores, ou seja, aqui você está vendo agora o espectrograma. Aqui vocês já são uma tecnologia mais moderna e que permite a vocês agora separar alguns parâmetros e fazer a chamada integrada de Fourier, ou transformada de Fourier, que é você separar as frequências e analisar cada uma delas. Bom, vamos ver o paciente 1. No paciente 1, aqui esse momento, essa linha do meio aqui, é o momento em que ocorre a suspensão do suporte vital e a declaração de morte está aqui. Então, nós temos 30 minutos até esse momento e 30 minutos depois da morte. Veja aqui, paciente 1. Cai bruscamente a pressão arterial antes da morte. Observe esse caso aqui. A frequência cardíaca também cai bruscamente, cai alguns minutos antes ela vai cair. Nesse caso aqui, houve ainda logo depois da morte, ainda houve alguns batimentos cardíacos aqui. Mas veja que a pressão está zero, a pressão arterial zero. Então, isso pode ser algum espasmo cardíaco. Aqui, a amplitude do eletroencefalograma cai tremendamente, certo? Zera aqui. Antes mesmo, minutos antes da morte, ele zera. Ou seja, o eletroencefalograma torna-se elétrico. O paciente não tem mais consciência de nada. E a frequência também. Esse pico aqui tudo é um artefato. Ele cai minutos antes, a frequência acaba. A linha é isoelétrica. Veja aqui está essa marcação aqui, zero aqui, é a linha isoelétrica. Né? A amplitude é menos de 2 microvolts. O paciente número 2 também. A pressão arterial dele cai, minutos antes ela cai bruscamente e cai totalmente. Observe também a frequência cardíaca. O coração para minutos antes da declaração da morte, da parada cardíaca propriamente dita. Ele não tem mais frequência. Curiosamente, depois de algum tempo, 15 minutos, 10 minutos, tem 2 espasmos. Mas isso aqui é puramente espasmo devido ao feixe, né, do coração, que dá alguns disparos. Né? Aqui a amplitude, veja a amplitude do eletroencefalograma, como ela cai bruscamente minutos antes da morte. O indivíduo aqui já não tem mais. Aqui nós temos um artefato, aqui já não tem mais eletroencefalograma. A frequência também é alta, que esse indivíduo está com a frequência alta aqui, muito ativa, e depois ele subitamente ele cai. Minutos antes, ou seja, minutos antes da morte, zero. E continua assim. É como se fosse um processo, como se fosse uma programação. Né? O indivíduo subitamente acabou, antes mesmo da declaração de morte. Paciente número 3. Veja a pressão arterial dele está boa, alta. De repente ela cai bruscamente antes da morte e cessa totalmente da morte. A frequência cardíaca, veja, ela cai bruscamente, ele tem alguns estertores cardíacos aqui e no momento da morte cessa todo o batimento cardíaco. Oxigênio também, veja como o oxigênio também cai subitamente, minutos antes, está vendo? A perfusão acaba. Aqui, ó, minutos antes, esse aqui também. No momento da morte da parada, ele zero. Não há mais
saturação de oxigênio. Aqui, ele tem baixa amplitude, que tem de vista bem baixa a atividade dele, e zero aqui, e normalmente a nível elétrica, e aqui ele está com frequência alta, mas você veja que um pouquinho antes da morte ela zera, e fica zerado. Isso aqui é um artefato. Então aqui nós estamos vendo um padrão, né? Ou seja, antes da morte, para tudo. Ou seja, cai pressão, para o coração, acaba a saturação de oxigênio, naturalmente, porque caiu a pressão, acabou o batimento, você não tem mais perfusão do indivíduo. E, ao mesmo tempo, você tem também a atividade cerebral cética. O quarto paciente foi um caso atípico. Esse caso aqui que causou muita celeuma. Observe, paciente número 4. Pressão arterial cai bruscamente no momento da morte, zero. Batimento cardíaco também, zero. Perfusão, está aqui, ela cai, mas continua um pouquinho aqui ainda, logo depois da morte. Aproximadamente 15 minutos, 10 minutos. Agora, aqui foi a celeuma. Amplitude do eletroencefalograma. Ela está aqui, cai ao processo da morte, e aqui nós temos aqui 10, 15 minutos de onda delta, depois da morte. Ora, isso é um artefato. Bom, não é um artefato não dura tanto tempo assim. Então, os autores investigaram essa coisa aqui e chegaram à conclusão que é provável, muito provável, que não fosse um artefato, que aqui fosse realmente tivesse acontecendo isso aqui. E aí veio a celeuma. Um paciente aqui estava tendo uma experiência. Se o eletroencefalograma, seja qual for a frequência, é correlacionado com um estado psíquico, seja inconsciente ou não, esse paciente aqui estaria tendo uma experiência psíquica pós-morte, e aí veio, será que isso é a tal experiência de quase morte? Será que nós conseguimos um registro? Bom, a minha opinião é a seguinte: esse paciente não voltou para expressar sua vivência. Portanto, você não pode dizer que é uma experiência de quase morte. Segundo, isso aqui são ondas delta, onda profunda. E o que é mais interessante, é uma onda delta de baixa amplitude. Geralmente a onda delta tem uma amplitude alta. Essa onda de baixa amplitude. Na minha opinião, isso é claramente um fenômeno local, tá? Do cérebro, um fenômeno global do cérebro, que é um fenômeno de desligamento, de desorganização, um fenômeno residual. Nós vamos voltar a esse fenômeno aqui mais adiante. Aqui está esse registro. Né? Aqui está o registro, você está vendo aqui, o registro foi feito em 4 canais, no caso, 4 canais. Aqui está o eletrocardiograma totalmente zerado, tá vendo? Totalmente zerado. E aqui está o padrão de ondas lentas, padrão dela. Okay? Esse paciente. Nesse momento aqui, nesse corte, ele teve essa coisa. Aqui é o momento da morte, né? E essa onda que aparece. Aqui nós temos espectrogramas desse paciente. É interessante que a assinatura neural muda aqui. Então, você vê, nós temos 4 pacientes, 3 com um padrão típico, né? Muito típico, mostra que tudo para minutos antes da morte e fica zerado por zerado, menos um paciente que apresenta aquele 10, 15 minutos de ritmo lento, delta. Mas aqui nós temos uma coisa interessante. O paciente 1 e 3, o 1 e o 3, apresentam nos seus espectrogramas, aqui nós temos paciente 1, paciente 3, o 2 e o 4.
O 1 e o 3, mas não o 2 e o 4, mas somente o 1 e o 3, aqui está o momento da morte, zero, zero. Esse paciente tem aqui 10 segundos de frequência gama e morre. Esse aqui tem 60 segundos de frequência gama e morre. Só que esses 60 segundos ele tem uma banda aqui, depois aparece outra banda, um silêncio, outra banda e finalmente a morte. Vocês se lembram que eu falei da, do ritmo gama, né? Então, para alguns, esses pacientes estão tendo uma grande experiência de rememoração. Mas acontece que em ratos também aparece isso aqui. Só que em ratos aparece antes da morte e depois também, por pouco tempo. Um minuto, mais ou menos, antes e depois, em ratos. Nesses dois casos aqui, só apareceram antes. Ora, nós não somos ratos, portanto não sabemos o que está acontecendo com o rato. E essas pessoas aqui, elas estão totalmente inconscientes, elas não têm mais consciência para relatar o que está acontecendo. Então, dizer que isso é uma vivência de quase morte é um absurdo, não tem sentido. Isso pode ser correlacionado com os estados de grande felicidade, de armadilha, de iluminação. Sim, mas também pode ser terror. Tá? E nós não temos outro espectro de outras frequências aqui que possa dar ideia do que seja isso. Então, é muito provável que o que esteja acontecendo aqui seja um fenômeno do cérebro moribundo, do cérebro desativado, talvez um fenômeno de desativação. Não podemos. Esses experimentos nos mostram uma coisa interessante. Que realmente não há muito motivo para a gente ficar preocupado se o indivíduo, logo depois da morte, é removido de seus órgãos. Porque, aparentemente, não existe vivências, quaisquer que sejam, aparentemente, sofrimento, dor, epifania, flashbacks, rememorações, não parece. Vamos então ao próximo experimento. Agora vamos aos experimentos que estão sendo muito realizados, experimentos que estão sendo muito replicados, reproduzidos. Eu vou citar apenas um aqui, que eu gosto muito, muito interessante, que é o TRIM. A inclusão é um trabalho de 2011, mas que nos dá muita informação. Esses são experimentos que estão sendo conduzidos com ratos decapitados. Então, a guilhotina, os ratos são decapitados, ratos com registro eletroencefalográfico, feito antes e depois. Registro contínuo do espectrograma e antes e depois da decapitação. Decapitação é o equivalente à parada cardíaca, certo? Ou seja, a cessação súbita de vida, né, através de um expediente que é a decapitação. É muito interessante a motivação do experimento. Primeiro, esses experimentos querem também responder essa questão. Existe alguma situação, algum estado cerebral ativo depois da morte? Portanto, são experimentos que respondem essa questão da doação de órgãos. Segundo, esses experimentos também estão envolvidos com a questão da eutanásia, que é muito citado nesses experimentos. A questão é, eles respondem a uma demanda desses ativistas de experimentos com animais, né? E que esse uso da guilhotina para sacrificar animais, os matadouros, né? Se isso é um método humano, ou seja, se é um método muito eficiente que não faz o animal sofrer de maneira alguma. Então,
eles respondem também a essa demanda dos ativistas pelos direitos. Pois bem, vamos ao próximo, Eduzinho. Aqui está o experimento. Primeiro, eu vou selecionar somente 3 ou 4 dados para mostrar para vocês. Aqui está o experimento, muito interessante. Vocês têm aqui ratos anestesiados e ratos alertas, ou seja, estão alertas, estão ativos no momento do experimento e isso aqui estão anestesiados. É interessante notar que com aquele outro resultado que eu mostrei em humanos, tanto humanos anestesiados quanto em coma, com ou sem sedação, né? Com ou sem sedação, o resultado era o mesmo. Nesse caso aqui, os ratos estão sedados e aqui não estão sedados, estão aqui. Aqui é o momento da guilhotina. Esse aqui é o artefato da guilhotina, certo? Você tem essa onda longa aqui, é o artefato da guilhotina. E esses 3 picos que vocês veem aqui, que são coincidentes aqui, é um reflexo de mastigação. Logo que a cabeça dos ratos são cortados, eles mastigam, mastigando. É um reflexo. E logo depois, observe a linha isoelétrica. Então, não considere essa onda longa aqui, esse momento, essa queda, essa corcunda aqui. Considere a partir daqui, porque isso aqui é um artefato. Tá? Mastigação, artefatos musculares, aquela coisa que aqui está nesse momento. Observe, compare aqui, você tem aqui a amplitude de onda do eletroencefalograma aqui, né? Amplitude mais longa, está vendo? Portanto, ondas mais lentas, e aqui amplitudes menores, portanto, ritmo beta aqui, né? Observe que tanto num caso quanto no outro, aqui, olha como a linha subitamente ela se torna reta. Então, como eu falei, ignore essa subida dessa luz. Aqui. É imediato. Imediato. Certo? Cessou toda a atividade cerebral. Próximo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui. Vamos adiante, vamos passar isso aqui. Bom, aqui nós temos experimentos, vários canais. Né? Nós temos aqui ratos anestesiados e ratos alertas. A guilhotina, está vendo? Esse efeito aqui que vocês têm, esse é um artefato da guilhotina. Da guilhotinação. Zero. Nos ratos sedados, aproximadamente 80, 70, 80 segundos depois, vocês têm uma onda muito lenta. Ela sobe, desce e uma onda de grande amplitude lenta. E, finalmente, continua. Nos ratos alertas, você zera aqui, e essa onda aparece 50 segundos depois. Essa mesma onda. Isso entregou, porque isso se repete, é replicado, repete em todo experimento. Acredita que isso aqui seja o momento em que você observa aqui, nesse momento aqui, todos os canais iônicos do cérebro se abrem. A homeostase iônica se perde, então você entra íon para dentro da célula, que é a morte celular final se dá por, você sabe, por entrada de íons, né? Carro, aquela coisa toda, abre-se os canais iônicos, né? Você perde toda a homeostase iônica do meio, né? E as células. Então, o que acontece é o seguinte: as células aqui estão paradas, não disparam. Não disparam. E aqui elas morrem. Finalmente elas morrem. Tá? Isso foi chamado da onda de morte. A onda de morte. Certo? Vamos voltar agora para aquele gráfico que eu mostrei sobre aquele paciente 4. Aqui. Essa é a onda delta. A onda de morte. Certo? Uma morte global. Quer dizer, isso aqui foi muito rápido. Provavelmente pode estar acontecendo aqui também. Em outros pacientes, não estão aqui relatados de trabalho, muitos trabalhos estão sendo produzidos,
por questões éticas e comissão de ética não estão sendo publicadas ainda. A gente sabe que a gente conversa com os colegas vão informando para a gente. Então, enquanto os ratos, ela leva 50, 60, 80 segundos para aparecer, parece que nos humanos ela vem logo depois, no momento da morte. Ou seja, coincide morte orgânica e morte cerebral. Coincide. Eu não estou afirmando isso porque não temos, estou apenas formulando, fazendo uma inferência com dados empíricos. Ok? Vamos prosseguir. Observe. Aí. Veja que aqui nós temos o eletroencefalograma zerado, mesma amplitude, aqui é menos de 2 microvolts, ou seja, não há atividade elétrica praticamente. Isso aqui é o ruído do eletroencefalograma. Aqui tem a onda delta. Veja que depois da onda delta, a amplitude diminui mais ainda. Diminui mais ainda. Praticamente, isso aqui é o momento de morte global do cérebro celular. As células todas morrem. Aqui elas não estão mais disparando, não há mais nenhuma atividade. Vem a onda de morte e veja que uma amplitude diminui. Então, aqui nós temos as nossas conclusões que eu já falei ao longo da coisa. A queda, aquela queda, quer dizer, logo depois da captação, a consciência cai em 4 segundos, do rato, cai em 4 segundos. Cai em 4 segundos e depois zera mais ou menos, aproximadamente, em 15 segundos. Aquela descida que vocês viram lá, né? Faz aqui, depois vem a descida, 4 segundos. Aí depois ela vai assintoticamente chegando à linha isoelétrica, leva uns 15 segundos. Portanto, se você tem alguma experiência catastrófica nesse momento só, ou seja, uma experiência completamente desorganizada. Né? E parece que essa onda delta, ela leva algum tempo. Em ratos, talvez pelo tamanho do cérebro, alguma coisa lá, né? Ou pela própria preparação do experimento, e parece que nos humanos ela ocorre logo depois. Vamos agora, finalmente, ao nosso último experimento. Esse é o caso mais importante. O único caso na literatura médica de um paciente que morreu durante o registro eletroencefalográfico. É o trabalho de Vicente. Ele foi publicado agora, ano passado, 2018. Está causando a celeuma da análise desse trabalho, ainda está causando muita discussão. É um paciente idoso que sofreu um traumatismo, hematoma subdural. Né? Ele foi internado, né? Foi estabilizado, foi drenado o hematoma, né? E estava, portanto, comatoso ainda, estava monitorado com eletroencefalograma. E durante essa coisa, esse paciente sofre uma parada cardíaca e morre. E continuou lá, o pessoal percebeu e pegou, então, o registro, né? Que foi o primeiro registro feito durante a transição. E o mais interessante é que foi feito nesse aparelho estudos de coerência, ou seja, de registros de bandas em função da distância dos eletrodos, de um eletrodo para outro. E também foi feito a acoplagem, registro da acoplagem de amplitudes de fase, certo? De onda. Com isso, se tinha uma ideia muito interessante, né, que nós vamos relatar agora. Vamos adiante. Esses gráficos são muito complicados, vou passar adiante, porque para explicar isso aqui é muito técnico, são técnicas muito complicadas aqui. Esse aqui, veja só esse gráfico, isso aqui feito em computação, né? Dada a computação, que mostra a acoplagem de onda. Né? Aqui vocês estão vendo os registros bilaterais, do lado esquerdo, aquela coisa toda, só que aqui vocês também têm as ondas, aqui, com esse gráfico aqui, que é muito complicado. Vamos para dentro. Antes da parada, esse paciente estava sendo seguido. De repente, antes da parada, pouco tempo antes da parada,
ele tem um aumento, aí vem agora a questão da frequência gama, e uma queda da frequência teta. Ou seja, ele, naquele estado digamos assim, sono profundo, narcose, né? Ele vai caindo e vai subindo as ondas gama. E aí, nosso paciente está tendo uma experiência. Ou seja, e agora, diferente dos outros casos, nós estamos interpretando o resultado em função da acoplagem. Certo? Logo que esse indivíduo morre, caem as ondas alfa, beta e delta. E aumenta relativamente essas ondas. Não é um aumento absoluto, como no começo, mas um aumento relativo que se vê nitidamente no registro, nos espectrogramas, né, do eletroencefalograma. Então, por exemplo, você vê, a gama continua, ela cai, mas relativamente ele está maior que as outras. E a onda alfa está acoplada, ela modula a onda alfa, que cai um pouco também, mas ela está acoplada à gama, ou seja, ela está modulando a frequência gama, logo depois desse momento. Isso foi observado também em roedores, naqueles experimentos de Pentecoste morto roedores, que você não tem, eu não acho errado esse porque o roedor não vai falar de suas experiências, então não tem nada a ver. Mas em roedores você observa a mesma coisa. Né? Só que você tem ondas teta e alfa modulando a gama. E aí, o que está acontecendo? Os estudos com o ritmo alfa cerebral, a frequência alfa, são estudos que vêm desde quando essa onda foi descoberta, lá nos anos 40, o Gay Walter, né? E é muito fascinante o estudo, eu sou fascinado por esse estudo, gosto de acompanhar ele. Né? Essa onda alfa tem um significado muito importante. Se você souber exatamente o que ela faz, o que a onda alfa faz, você vai entender exatamente o que é o cérebro. Para entender o que é o cérebro, estude as ondas, a fisiologia das ondas alfa. Desde o começo, desde os primeiros experimentos até agora. Então, vai ver que é um órgão muito interessante. Pois bem, a onda alfa, ela não somente está modulando gama, como a onda alfa, ela inibe todas aquelas redes neurais que não estão participando, não são relevantes dentro de uma determinada experiência. Certo? Além desse onda que escaneia, né, todo o cérebro em busca de sinais, ela também, durante um processo, ela acopla-se, né, a outras frequências e inibe aquelas regiões do cérebro que não estão sendo importantes naquele processo, fazendo com que haja uma coerência. Então, algo está acontecendo aqui, esse indivíduo logo depois. Mas o que acontece é o seguinte, nós não temos um registro físico que a gente possa fazer uma correlação. Nós sabemos agora, por exemplo, que o DMT ele produz também uma acoplagem de alfa e gama nos indivíduos. Mas acontece que isso aqui está dentro de um cenário eletroencefalográfico diferente. Então, não há, na minha opinião, não há o que concluir assim, o que pode estar acontecendo. Mas isso causou uma celeuma, porque você sabe que nós temos crenças, né, essa coisa toda, também dentro da medicina, né? E algumas pessoas começam a fazer o que eu chamo de uma ilação sobre isso. Esses experimentos são muito interessantes por causa do fenômeno de acoplagem. Mas é preciso ir mais profundo. Nós só temos um caso, e assim mesmo um caso que não foi controlado. Então, nós sabemos exatamente
nesse pequeno momento, né, pequeno momento ali, que corresponde àquela onda delta ali, se isso é significativo, muito provavelmente que não seja, tem um significado psicológico profundo, certo? Ser apenas um fenômeno ou um epifenômeno, certo? E nós estamos lidando com um órgão elétrico muito complexo, cheio de camadas, de superfície, etc. É. Vamos adiante. Bom, vamos falar a crítica geral. Todos os experimentos em humanos é feito em pacientes em trauma, na UTI, certo? A maioria dos registros da eletroencefalograma são frontais. Nós não sabemos como. Alguns estão mais complexos, como esse que eu mostrei para vocês. Em relação a essa questão de experiência quase morte, não há registro da eletroencefalograma dessas pessoas. Porque nunca se fez um experimento com prova. Não, você vai morrer agora, exceto em cinema, né? Esses filmes. Então, não é possível deduzir. Ou seja, o que nós podemos investigar é, talvez, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista da psicologia profunda, né? Ver quais são as vivências que esses camaradas relatam quando retornam estão em vigília. Que tipo de se isso é uma elaboração ou um fato? Né? Então, seguir. A frequência gama está envolvida nessa experiência. Nós não temos o discurso indivíduo. E essas questões que, depois da morte, nós falamos do cérebro, não são poucas. Não, você não tem. O que você tem na maioria dos experimentos, não tem nada mais ali. Portanto, é muito temeroso tirar qualquer conclusão. E há questões abertas aqui, etc. Mas o que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: eu acho bastante seguro essa questão do protocolo da remoção de morte encefálica, de remoção de órgãos. Eu acho que não há problema nenhum para ser. Pelos experimentos que eu tenho relatado aqui. O que a gente vê nesse experimento que o pessoal, na minha opinião, são surtos elétricos que acontecem no cérebro depois da morte, sem perfusão, certo? Em anóxia, certo? É isso aí, não há vida. E, finalmente, aqui é um esquema muito tosco que eu quero mostrar para vocês. O seguinte: aqui é o registro magnético do córtex do indivíduo. Né? Você tem em duas situações: em alerta e sobre anestesia. O paciente tem uma anestesia. Né? Em alerta, você vê do percurso que as células, percursos elétricos, se for um percurso complexo. Há um diálogo intenso das células corticais, piramidárias. Ou seja, elas estão dialogando. É uma verdadeira, como, curiosamente, o Donald Webb, em 1949, quando fez aquele célebre trabalho dele sobre a plasticidade sináptica, né, de aprendizagem, né, ele usou o termo de assembleia celular, que é o termo que precedeu a definição de rede neural. Rede neural, para mim, embora eu estude bastante rede neural, é um termo adequado. O termo mais prático seria assembleia celular. Nós temos aqui uma assembleia, nível consciente. Há um diálogo. Aqui é o indivíduo anestesiado. Veja, nós não temos uma assembleia. Nós temos pequenos percursos aqui, separados uns dos outros, que não se juntam, não se comunicam. E é interessante notar o seguinte: o indivíduo anestesiado, ele recebe esse tipo, o cara está cortando, ele está recebendo todo aquele estímulo doloroso, o frio lá da sala cirúrgica, o cara está tremendo de frio. Mas acontece o seguinte: ele está recebendo todos esses sinais sensoriais, mas eles não integram esses sinais. É simplesmente essa perda do diálogo, né,
somente aquelas filhotazinhas de células ativas ali, que faz com que você não sinta nada e não tenha noção nenhuma de nada, né? O indivíduo que vai para uma colonoscopia e recebe aquele propofol ali, ele fica ali e, de repente, ele acorda, não tem noção que dormiu, ali não tem noção de nada, né? Ou seja, é um vazio profundo, nada, uma ausência de tempo. Ou seja, todo tempo é suspenso, não há o ser, não há o indivíduo ali. É isso que acontece depois que para tudo. Não há mais o ser, não há mais nada. Não há diálogo cortical. Nós estamos no nosso córtex. Eu estou conversando com você aqui, a minha personalidade ela é uma estrutura cortical. O meu ego é totalmente cortical. 95% do nosso cérebro é apenas cérebro homeostático, é para manter a homeostase, a regulação, a integração, o processo de informação do organismo, para manter esse organismo funcionando. O ser, o ego, a noção de tempo, de existencialidade, personalidade, aqui. No momento que você suspende esse diálogo, fica apenas murmúrio, acabou. Não há mais tempo para nada, o tempo desaparece, não há percepção, não há cognição, não há o ser, o ego, o indivíduo, não está mais.